Olá, eu vou dar continuação à aula anterior sobre linguagens de programação. Dessa vez mais voltado para a linguagem C++ e algumas sintaxes da linguagem C++ e também falando sobre os principais comandos que podem aparecer não só no C++, mas também em outros, com algumas diferenças. Primeiro de tudo, é importante lembrarmos sobre algumas coisas que vimos na aula passada, como, por exemplo, sobre variáveis, que são espaços de memórias que o programa disponibiliza para poder guardar informações que o usuário coloca de acordo com o que o programa vai pedindo. E essas variáveis são de acordo com o tipo de dado que a gente declara no início do programa. Pode ser int do tipo inteiro, double ou float do tipo decimal, que pode ser decimal, char, que corresponde a um caractere, e string, que é um conjunto de caracteres. A gente também tem os operadores aritméticos, né, de soma, subtração, divisão, multiplicação, os operadores relacionais, menor, maior, igualdade, diferença, e os lógicos, que é i, ou, e, não, negado. Um outro importante operador também, que não foi mencionado ainda, são os operadores de incremento, que eles podem ser crescentes ou decrescentes. Esses operadores de incremento, eles vão adicionando ou removendo valores da mesma variável. Como, por exemplo, os operadores de incremento crescente, eles vão, quando no caso 1, você pode escolher o valor que você quiser, mais comum é 1. Quando é 1, você vai adicionando mais 1 ao valor da variável. Então, se a variável é 2, então x vai ser atribuído a ele mesmo mais 1. Então, x vai ser igual a 3. Aí, mais 1 vai ser igual a 4, e assim sucessivamente. Quando é apenas 1, é comum que utilizem-se o x++, ou x menos menos no caso decrescente, porque é mais fácil e mais compacto essa forma de incremento. Mas pode ser dessas três formas. X é igual a x mais 1, ponto e vírgula sempre, x mais igual a 1 ou x++. Lembrando que x++ é só para 1, enquanto esses outros dois podem ser usados tanto para o valor 1 quanto para 2, 3, 4, 5, qualquer um. O decrescente é a mesma lógica, só que em vez de adicionando, vai removendo. Então, se x tem o valor de 2, x agora vai ter o valor de 1, porque tirou 1, x agora vai ter o valor de 0 e assim vai. Pode ser x é igual a x menos 1, ponto e vírgula, x menos igual a 1 ou x menos menos. X menos menos é só para 1 e os outros é para 1, 2, 3 e vai. A gente também tem outras formas, em vez de crescente ou decrescente, que também agregam a multiplicação, a divisão e o módulo, que foram os operadores aritméticos que a gente viu. E tem a mesma lógica. O valor de x vai ser multiplicado por 2, e esse resultado será o novo valor de x. Vai ser dividido por 2, e esse resultado vai ser atribuído a x. Vai ser o módulo de 2, e esse resultado vai ser atribuído a x, e assim vai. Agora a gente vai entrar no quesito de comandos. Esses comandos, eles são expressões sintáticas da linguagem que permitem realizar tarefas lógicas, além de também ser um meio de interação entre o usuário e o programa. Os primeiros comandos, principalmente no C++, são os comandos de saída e entrada. Tem em qualquer linguagem isso. É importante que permite essa interação entre o usuário e o programa. Os comandos de saída, eles mostram as informações na tela para o usuário, e os comandos de entrada, ele permite que o usuário inscreva, né, digite o valor que estiver pedindo. Normalmente, que esse valor é uma variável. Então, a sintaxe do comando de saída no C++ é o cout, C-O-U-T, dois operadores de menor e entre aspas duplas, a mensagem que a gente quer colocar e ponto e vírgula no final. O comando de entrada é o cin, C-I-N, dois operadores de maior e a variável que a gente quer colocar, que a gente quer atribuir o que o usuário colocou, e o ponto e vírgula. Agora a gente vai entrar nas estruturas de decisão, nas estruturas da linguagem. Primeiro de tudo são as estruturas de decisão. E as estruturas de decisão, eles vão verificar uma condição com os operadores relacionais, e se essa condição for verdadeira, o comando que está depois do if vai rodar, e se for falsa, vai pular para o próximo. Então aqui a gente tem um if
E o if ele pode ter apenas um comando entrelaçado a ele ou mais de um. Quando é apenas um é necessário chaves, quando é mais de um é obrigatório chaves, porque se for mais de um e não tiver, o programa não vai rodar. A chaves é essencial para a gente delimitar o que está dentro, o que está correspondente ao if. Então, se a estrutura é essa, o if, entre parênteses, a condição, e depois essa linha não recebe ponto e vírgula, porque o que recebe ponto e vírgula é o que está agregado a ele. Então, o ponto e vírgula significa que o comando acabou, e o do if exatamente não acabou nessa linha. Acaba nos comandos. Se cada comando acaba, então a gente vai colocar o ponto e vírgula apenas nos comandos dentro do if. Então, aqui a gente escreve um comando e ponto e vírgula. Ou mais de um comando e ponto e vírgula em todos esses. A gente também tem o else, que é o se não, que é quando a condição do if for falsa, e aí ele vai pode colocar um else depois da estrutura do if, para executar outro comando. Então, no caso aqui a gente tem o if, entre parênteses a condição e o comando. Se essa condição do if for falsa, vai para o else. Então, se essa condição for verdadeira, faz esse comando. Se não, esse comando. Se não, se a condição for falsa, vai esse comando. E é a mesma coisa aqui do if também. Se o else tiver mais de um comando, é obrigatório que coloque aspas, ou que coloque chaves. E pode ter chaves aqui no if e no else também. Enfim, vai depender da demanda do programa, vai depender do que o programa vai estar se tratando. Aqui a gente tem estruturas de if-else encadeadas, ou seja, uma dependendo da outra. Aqui a gente tem vários ifs, um embaixo do outro, e o encadeamento de ifs permite que várias condições sejam testadas interdependentemente. Ou seja, todas as condições vão ser testadas, podendo ser executadas se forem verdadeiras, e pode também possuir um else no final, ou um else para cada um. Se possuir um else no final, é importante dizer que esse else só vai estar correspondendo ao último if, não a todos os ifs. Então aqui todas as condições vão ser testadas e podendo todas as condições serem executadas. Já aqui nesse exemplo, um if ele pode também estar associado dentro de um outro if. Sendo assim, uma ou mais condições podem acontecer se uma condição for verdadeira, ou seja, se o if dentro desse enlace depender do if principal. Então, aqui a gente tem uma condição dentro de um if, e se essa condição for verdadeira, esse outro if, que é o comando do if principal, vai rodar, vai ser testado também, e por aí vai. Então, se esse if for falso, esse if e esse else nem vão ser testados. Então, demanda um conhecimento lógico para poder entender isso daqui, mas se você prestar atenção, é fácil. E aqui a gente também tem do else if. Então, um if pode estar entrelaçado a um if, mas um if também pode estar entrelaçado a um else. Então, aqui a gente tem um if com a condição e com o comando. Se não, coloca um outro if como comando do else, um comando se não. Esse se não é desse if aqui, que está entrelaçado ao else, o if, e assim vai. A gente também tem as estruturas de decisão de múltipla escolha, que é switch, que é de escolha, né? E essa estrutura ela apenas compara igualdade, não tem menor ou maior igualdade, a gente só, como é do caso do if, a gente só tem igualdade de uma variável com diversos outros valores, e cada valor está presente em um case. Ou seja, aqui a gente tem um switch, é importante também colocar esse variável entre parênteses, tá sem aqui, mas a gente switch entre parênteses a variável que vai ser testada, a igualdade, e as chaves, que vai englobar todos os cases aqui. Então, esse valor da variável x vai ser comparado ao case 1. Então, se x for igual a 1, aí coloca 2 pontos, vai colocar o comando e o break. Se x for igual a 2, vai executar esse comando e o break. Se x for igual a 3, esse comando e o break. O break é importante porque ele vai delimitar assim. Se o x for igual a 1, vai executar esse comando e vai quebrar. Não vai mais executar os comandos do caso 2, do 3 e do default. Por sua vez, o default ele é colocado quando o x não corresponde a nenhum valor dos cases. Então, se x não for igual a 1, nem igual a 2, nem igual a 3, a gente vai colocar um default, porque se não for igual a nenhum desses, vai colocar um default com um comando e o break também. Aqui agora a gente entra nas estruturas de laço de repetição.
a gente tem alguns laços de repetição. O while é o enquanto, ele vai repetir o mesmo comando até a condição ser falsa, não ser mais verdadeira. Então aqui no while a gente tem que inicializar o valor da variável no início do programa, é importante isso. A gente tem que inicializar o valor da variável no início do programa e a gente coloca o while, a condição com a variável que a gente inicializou lá, menor ou maior que algum outro valor, abre chaves. No while sempre é importante ter chaves porque vai ter o comando e o contador. O que é esse contador? É o operador de incremento que eu falei anteriormente. É importante o operador de incremento porque é ele que vai delimitar quantas vezes o while vai rodar. Então aqui a gente vai testar uma condição, digamos que o valor de i é igual a 0. Enquanto o 0 for menor que 3, vai rodar esse comando e aí vai o contador. Aí 0, o i não vai ser mais 0, vai ser 1. 1 menor ou igual a 3, vai rodar, vai ser 2, e assim vai. Aí quando o i for igual a 4, 4 é menor ou igual a 3? Não. Então o laço de repetição não vai mais rodar. A gente também tem o do while, que é o faça enquanto. Essa estrutura também é uma estrutura de repetição, porém ela executa o comando primeiro e depois testa a condição. E se a condição for falsa, continua o programa. No do while, o comando é executado pelo menos uma vez, enquanto no while, se a condição for falsa, não é executado nenhuma vez. No do while, se a condição for falsa, vai ter rodado pelo menos uma vez, porque o do permite isso. Então aqui a gente tem um exemplo, o i é igual a 0, ponto e vírgula, que a gente inicializou lá no início do programa, e aí a gente vai pode colocar esse incremento antes ou depois, vai depender da sintaxe também, do que você vai estar querendo fazer. No caso, eu coloco antes, o i já vai ter o valor de 1, e aí vai escrever na tela para o usuário 1. Esse endline significa pular linha, então vai colocar 1, vai pular linha 2, senão vai aparecer tudo um do lado do outro e sem espaços, vai ficar meio difícil a compreensão, a visualização do programa. E aí, colocou isso entre chaves, e aí depois a gente vai testar a variável. Então, enquanto o i for menor ou igual a 10, aí vai fazer isso de novo. Se esse while for falso, vai ter rodado pelo menos uma vez na tela 1. A gente também tem a estrutura de repetição for, que significa para, que é uma estrutura inline, ou seja, a estrutura toda preenche apenas uma linha, é um diferencial também, e utiliza também um contador, pode ser crescente ou decrescente. Aqui a gente também tem inicialização, e um outro diferencial é que a gente pode declarar uma variável dentro do for. Isso não acontece no while nem no do while. Então a gente tem o for, a inicialização que a gente pode declarar também e inicializar o valor de alguma variável, a condição, que é a condição para testar o for, e o contador, que é o operador de incremento, e depois o comando. E isso aqui também é a mesma linha de raciocínio do if. Se você tem apenas um comando, o for não precisa de chaves. Se tem mais de um comando, o for precisa de chaves. Então aqui a gente tem um exemplo crescente e outro decrescente. Então aqui ele vai inicializar o x, que é um tipo inteiro, com 1. Enquanto o for menor ou igual a 10, vai rodar o que está dentro do for e depois vai incrementar. Então 1 é menor ou igual a 3, então vai escrever na tela 1, vai separar aqui, por isso que eu coloquei mais outros dois operadores de menor, porque aí vai dar um espaço para poder ir o outro número. Então vai aparecer no programa 1, 2, 3, 4, 5 até o 10. E pode também ser decrescente. Aqui o x vai inicializar com o valor de 10, é um tipo inteiro também. Enquanto o x for maior ou igual a 1, vai rodar o que está aqui, vai imprimir na tela o valor de x e vai decrementar o valor de x. Então x é igual a 10, 10 é maior ou igual a 1? É. Então vai colocar o valor de 10 na tela e vai dar espaço e vai diminuir o valor de x. Então o x vai ser igual a 9 agora. E vai entrar na condição de novo. 9 é maior ou igual a 1? É. Vai colocar aqui de novo, vai dar um espaço e vai decrementar. Agora é 8 e assim vai. Aqui a gente tem alguns exemplos para a gente testar essas estruturas e esses comandos que a gente viu. A gente vai usar a plataforma de desenvolvimento do CodeBlocks, que eu falei anteriormente, para poder testar esse C++. Aqui a gente tem o primeiro, que é calcular a média de um aluno.
levando em conta as suas 3 notas da unidade. E aí a gente vai levar em conta que a média é 6 e vai dizer se ele está aprovado ou não. E aqui a gente vai usar o if else. Então, aqui eu declarei 4 variáveis do tipo double, porque nota ou média pode ser números decimais também, e ponto e vírgula no final. Então, quando for declarar mais de uma variável, você pode colocar a variável, vírgula, outra variável, vírgula, e no final ponto e vírgula. Aqui eu vou botar o cout com os operadores de menor, entre aspas duplas, a gente vai botar o texto para eu pedir para o usuário informar a nota do aluno, e ponto e vírgula. E aí o sim, que o usuário vai colocar o valor que ele quiser para a nota 1. E assim vai para a nota 2 e a nota 3. A média, é importante aqui dizer que a média vai ter o valor atribuído. Isso aqui não é igualdade, é atribuição, é diferente. Então, essa conta que a gente fez aqui, para calcular a média, vai ser atribuída à variável média. Então, média vai ter o valor atribuído ao resultado dessa conta, ao resultado da soma da nota 1, da nota 2 e da nota 3. Vai somar os 3, depois vai dividir por 3 e vai ser atribuído ao valor média, a variável média, ponto e vírgula. Então, aqui a gente vai escrever para o usuário a média desse aluno. E aí, então, a gente vai colocar aqui esses operadores, o texto, entre aspas. A gente não pode colocar média, entre aspas, porque média vai aparecer como um texto, vai aparecer lá média. E média aqui, na verdade, é um número. Então, a gente tem que colocar esses dois operadores de menor e colocar o número correspondente à média. E o endline, que é para pular a linha. O endline também é separado por 2 operadores de... Então, tudo tem que ser separado no cout, senão não funciona. Aqui a gente vai entrar, no caso, a gente já vai entrar na estrutura do if else, para poder testar a condição, para ver se a média vai ser maior que 6 ou menor que 6, e para dizer se o aluno está aprovado ou não. Então, se a média for maior ou igual a 6, vai escrever na tela que o aluno está aprovado. Se não, se a média for menor que 6, vai dizer que o aluno está reprovado. Então, se a gente for compilar esse programa, aqui ele vai pedir a nota desse aluno, vou colocar 3, 3, 3, ele tirou 3 em tudo. Então, aqui vai dizer que a média do aluno é 3 e que o aluno foi reprovado. Se eu colocar 10, 10, 10, a média do aluno vai ser 10, vai dizer que o aluno está aprovado. É um exemplo. Vamos para o próximo. Pedir para o usuário inserir a sua idade e o programa vai ler essa idade e vai dizer se ele é uma criança, adolescente, adulto ou idoso. E se for um número diferente desses aqui, 0 a 12, 13 a 18, 19 a 60 ou 60 a 120, vai dar uma mensagem que a idade é inválida. Ou seja, então, a gente vai ter que usar um if else encadeado para poder ver se vai ser, e a gente também vai ter que usar operadores relacionais, o ou e o i. Então, vamos abrir aqui o programa, que é mais fácil do que fazer o programa todo. Então, aqui a gente tem um programa de if else encadeado. A gente primeiro definiu o tipo da variável idade, que é inteiro, né? Porque a idade só pode ser inteiro. A gente vai pedir para o usuário digitar a idade dele e depois a variável que vai ser atribuída o que o usuário digitou. E a gente vai pegar essa variável que o usuário digitou e vai testar em diversas condições de if else para poder ver em qual quadro ele se encaixa. Então, aqui a gente tem o if, a gente vai testar primeiro se a idade é inválida. Então, se o if for menor que 0 ou maior ou igual a 121, vai escrever que a idade é inválida. Esse ou é porque as duas expressões relacionais têm que ser verdadeiras para poder o comando rodar. No caso do i, que é aqui depois, o i, apenas uma tem que ser verdadeira para poder o comando rodar. Então, se isso daqui não é verdadeiro, se a idade for maior que 0 e menor ou igual a 12, vai dizer que é uma criança. Então vai delimitar esse número que o usuário vai digitar. Se não, se a idade é maior ou igual a 13 ou menor ou igual a 18, vai colocar aqui que o usuário é um adolescente e assim por diante. E assim vai. Então, se a gente for colocar para compilar,
vai pedir para digitar a idade, então eu vou colocar aqui 18, então vai dizer que eu sou um adolescente, porque a idade ainda está igual a 18 aqui. Se eu colocar uma idade inválida, como por exemplo 130, vai dizer que a idade é inválida e assim vai. Então vai testar todas essas condições. Se uma condição for verdadeira, o resto, que está após a condição que já foi considerada verdadeira, não vai ser testada e nem executada. Vamos para o próximo. Aqui a gente vai pedir para o usuário escolher um dia da semana a partir de um número. Então vai ser uma variável do tipo inteiro e vai aparecer na tela o dia da semana correspondente ao número. Aqui a gente vai usar switch. Então a gente vai pedir para o usuário digitar um número de 1 a 7 e aí a gente vai dizer 1 é domingo, 2 é segunda e assim vai. Então aqui a gente tem a estrutura. Então aqui a gente vai pedir um número que é de 1 a 7, então vai ser um inteiro, uma variável que eu coloquei A, do tipo inteiro. A gente vai pedir, vai escrever na tela para escolher um número de 1 a 7 e o usuário vai digitar o número de 1 a 7. Entre parênteses, como eu disse aqui, o switch a gente vai ver se é igual. O A é igual a 1. Se o A for igual a 1, a gente vai escrever que o usuário escolheu o número correspondente a domingo e vai quebrar, ou seja, os outros casos, e o default não vai mais rodar. Se for igual a 2, vai dizer que escolheu segunda e assim vai. Se escolher um número diferente de 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, a gente vai colocar no default e vai dizer que o número que o usuário digitou não consta em nenhum dia da semana. E vai quebrar também o break em todos esses. Percebam que a gente tem a chave aqui fechando e abrindo o switch. Então, se a gente for executar, a gente vai escolher um número de 1 a 7. Então, se eu colocar 5, vai dizer que eu escolhi o número correspondente à quinta. Se eu colocar uma variável ou um número inválido, se eu colocar 8, vai dizer que esse número não consta no dia da semana. Então vai testar a igualdade em todas essas e quando vê a igualdade, vai executar o que está igual. Vamos para o último. Vai solicitar ao usuário um número e mostrar na tela esse número somado com todos os números naturais de 0 a 9. Ou seja, o programa vai solicitar ao usuário qualquer número, no caso do tipo inteiro, para ser mais fácil para visualizar o programa. E aí esse número vai aparecer como uma tabuada para todos os de 0 a 9. Então aqui a gente tem uma estrutura de for. A gente pode usar for ou while, eu vou fazer dos dois para vocês verem. Então primeiro for, então a gente declarou aqui um x, que é o número qualquer que o usuário vai digitar. Vai pedir para o usuário digitar e ele vai digitar esse número, que é o x, e a gente declarou uma outra variável aqui do tipo inteiro, y. E esse y vai inicializar com o valor de 0, que é de 0 a 9, que a gente colocou ali. E esse y, que é um tipo inteiro, vai inicializar com 0 e aí vai testar a condição. Então, y é menor ou igual a 9? Se for, vai executar o que está aqui, o comando. Então vai escrever x, o valor de x, depois um texto, que é o mais. Eu coloquei aqui espaços para ficar mais organizado. Novamente separa o valor de y, que vai mudar de acordo com o for. E aí depois eu coloquei aqui outro texto, que é um igual, que separa. E aqui o valor de x mais y. E aqui o endline para poder ficar mais organizado, senão vai ficar tudo junto. Então se a gente for botar para compilar, a gente vai perceber o valor da variável que é fixa, mais o y que vai mudar de acordo com o for. Então, para a gente ver também o contador funcionando, né? Que vai de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A gente pode também mudar o valor do y para começar com 1 e terminar com 10. Isso aí é só a gente mudar lá no programa. Então a gente vai digitar um inteiro qualquer, vou colocar aqui 5. E aqui vai aparecer, tá vendo? E o endline para pular linha. Vai pular linha cada terminação. Então 5, que é o valor de x, mais, que é o texto, aquele texto que eu coloquei, os espaços aqui. O 0, que é o primeiro valor de y, é igual, os espaços aqui, é igual a x mais y. X é o valor fixo, aqui é 5 para todos. O espaço, esse texto do mais. E agora y é 1. E aí agora vai ser x mais y é igual a 6. E assim vai. A gente pode colocar, para vocês verem aqui o que vai acontecer sem esse endline, vai ficar uma visualização do resultado do programa um pouco bagunçada,
porque vai ficar tudo na mesma linha. E aí vai ser difícil a visualização do resultado, como eu já disse. Então é importante vocês colocarem endline para poder ficar mais visível. Olha só como é que fica, tá vendo? Tudo fica um do lado do outro. É meio difícil a visualização. Então é importante o endline para poder ficar mais organizado. A gente pode também trocar aqui o y para 1 e colocar 10. Aí não vai ser mais de 0 a 9, vai ser de 1 a 10, que é o mais comum que a gente vê, não é? Então, mas vai ser a mesma coisa, o mesmo resultado, só que em vez de 0 a 9, vai ser de 1 a 10, como vai mostrar aqui quando compilar. Colocar o 5 novamente. Tá vendo? De 1 a 10, o valor de y vai mudar de 1 a 10. Então, depende aqui da inicialização da variável e da condição até a condição ser falsa. Então, vai ser o último número, é o número da condição. A gente também pode colocar no while, só que no while a gente não pode mais deixar esse int y aqui. Então a gente tem que colocar aqui no início, y igual a 1, vamos colocar aqui, apagar essa estrutura do for, colocar o while, entre parênteses, a condição. Então, enquanto y for menor ou igual a 10, aí aqui a gente tem que colocar as chaves, porque o while sempre tem chaves. Aqui é o mesmo comando, só que agora falta o contador. Então a gente tem que colocar y mais e o ponto e vírgula. Vai dar o mesmo resultado, só que a estrutura é diferente. Tem essas duas opções de estrutura de repetição que você pode usar para poder fazer o programa, para poder fazer um laço de repetição. Então se for rodar, vai aparecer a mesma coisa, só que você percebe que é mais disperso a estrutura do while. Enquanto do for é uma linha só, do while você tem que estar prestando atenção nesses vários critérios. Vou colocar 5 de novo e aparecer o mesmo resultado, com uma tabuadinha do 5. E é isso. É importante também dizer que para você saber programar C++, além do conhecimento lógico, que você vai ter que sempre estar testando e treinando, você tem que sempre estar treinando desde programas simples assim, e utilizando duas estruturas juntas, if else e o for. O if pode também ser um comando do for, e assim vai. Então é importante estar treinando para isso.